A paz de Cristo a todos. Nós vamos continuar com o mesmo assunto. Por que Deus destruiu o povo de Israel? Por que Deus dizimou o povo que Ele mesmo tirou da terra do Egito? A Bíblia nos relata sobre isso e nós vamos meditar uma vez mais nessa noite. Oséias capítulo 6, o nosso texto básico desse assunto, o versículo de número 1 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. E depois de 2 dias nos dará a vida. No terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então Oséias, melhor dizendo, está declarando aqui que Israel foi destruído. Israel foi dizimado por Deus. Nós precisamos ver quais são os motivos pelos quais Deus fez isso com o povo de Israel. Pelo que sabemos e entendemos biblicamente, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que não quer mal algum ao seu povo. Mas, quando o povo não faz a vontade de Deus, é mais ou menos como aquele pai que ama seu filho e dá todas as instruções para ele, para que ele siga o caminho que deve seguir, o caminho da vida, o caminho para ser um bom moço, para ser um bom pai, para ser uma boa pessoa na sua caminhada, na sua vida e entre tantas outras coisas. Esse é o ensinamento que os pais dão para os seus filhos. Pelo menos é o que deve ser, né? E sendo Deus o nosso supremo Pai, soberano Pai, não vai dar maus conselhos para nós e não vai querer que nós andamos conforme as nossas próprias vontades. Israel queria andar segundo o propósito do seu próprio coração, não dando vida a Moisés, não dando vida às leis divinas, não dando vida aos seus mandamentos, seus estatutos, não dando vida à voz de Deus. Não conhecia Deus para o adorar, adorava qualquer um, só não adorava o Deus que os tirou da terra do Egito e que ia colocá-los naquela terra por promessa, feita a seus pais Abraão, a Isaque e a Jacó. Os filhos de Israel então pereceram porque foram rebeldes e quebraram o primeiro mandamento da lei divina, da palavra de Deus, que é o versículo de número 1 do Decálogo, de Êxodo 20, quando ele diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. E foi exatamente o que Israel fez enquanto Moisés foi para o monte para receber de Deus as tábuas, os 10 mandamentos, as instruções de Deus e as leis divinas, para que o povo de Israel pudesse ser disciplinado por elas. Sem lei, querido, o povo extravia. Sem lei, o povo é indisciplinado. E povo indisciplinado não tem conquista e nem vitória, é povo de ninguém. Povo que não tem ordens e que não tem mandamento é um povo dissoluto, é um povo que não serve a ninguém senão a si mesmo. Esse povo, por Deus, não pode ser amado, não pode ser querido, não pode ser protegido, não pode ser guardado. O nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que mantém a sua vontade e o seu querer sobre as nossas vidas. Se nós não queremos isso, então de Deus nós não somos. E não adianta nós queremos fugir disso. Por mais que dissemos, somos de Deus, Ele está conosco, Ele é nosso, mas se não obedecermos, nós nos enganamos com isso. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, eu vou ler o versículo 17, que diz assim: Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Respondeu-lhes Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam, que eu ouço. Chegando ele ao arraial,
e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhes a ira, e arremessou das mãos as taubas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, moendo-o até que se tornasse em pó, e o espargiu sobre as águas e deu ao povo, aos filhos de Israel, e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão: que é isso que fez esse povo, que sobre ele trouxesses tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acende a ira do meu Senhor? Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Disseram-me: faz-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então ele lhes diz: quem tem ouro, arranque-o. Deram-me, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, e que Arão não o havia deixado à solta, para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé e à entrada do arraial, e disse: quem é do Senhor, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então vejam aqui que depois que Moisés desce do monte com as tábuas do concerto, escrita pelo dedo de Deus, tábua das leis divinas e dos mandamentos, quando Moisés chega até eles já tinham se corrompido, já tinham incitado a Arão, já tinham provocado Arão para que Arão fizesse deuses que fossem diante deles. A idolatria é um pecado que Deus nunca vai perdoar. Se você não se arrepender a tempo, Deus nunca vai perdoar. Você precisa se arrepender a tempo, enquanto há chance, porque haverá tempo para você, para todos nós que idolatramos, se idolatrarmos, que não vai ter mais chance. Aproveite enquanto você pode e afasta-te dos ídolos, afasta-te da idolatria, porque senão, querido, não vai ter mais tempo. E se não há tempo de arrependimento, não haverá perdão de Deus. Deus não aceita um outro Deus em seu lugar. Ou Ele é Deus para nós, ou Ele não é, porque soberano sobre tudo e sobre todos, não tem dúvida, não há dúvida. Então, quando Moisés desce do monte com Josué, Josué é o seu sucessor, eles escutam um barulho. Era o povo festejando, era o povo comemorando, era o povo dançando, era o povo salmodiando a um bezerro de ouro, a um Deus feito pelas mãos dos homens, a um Deus que não podia salvar, que não pode salvar e que jamais vai poder salvar o homem dos seus pecados e que jamais poderá perdoar o pecado dos homens e que jamais levará o homem para a eternidade. Então, Moisés, vendo aquilo, se irritou, irou-se, porque entendeu o que Deus tinha falado para ele. Desce porque o teu povo se corrompeu. Desce porque o povo que tiraste da terra do Egito fizeram deuses e está adorando a eles. E para eles reverenciam. Então Moisés, com ira, vem até eles, até o arraial. Chega na congregação e pergunta para o seu irmão Arão: foi isso que fizestes? Perguntou Moisés a Arão, versículo número 21, que te fez esse povo, que sobre ele trouxeste tamanho mal? O que esse povo fez para ti, Arão? Por que trouxe tamanho mal a esse povo? E o Arão responde. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor,
Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Nós nascemos, querido, com a semente do mal. O rei Salomão disse que a estultice nasce no coração da criança. Mas isso não nos dá o direito de viver no mal. Isso não nos dá o direito de adorar outro Deus. Nós temos um Deus que João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para fazer uma imagem de escultura e adorar essa imagem no lugar desse Cristo que morreu por nós, no lugar desse Deus que é soberano? É bom que nós saibamos que idolatria não é só as imagens de esculturas. Idolatria não é só isso. Tem muita gente que acha que a idolatria é só aquela imagem de escultura que está lá no altar. Não, senhores. Não, senhores. A idolatria vem de muitas coisas. O ídolo pode ser muitas coisas. Sabe que a própria pessoa pode ser ídolo dele mesmo? Eu sou melhor, eu não erro, eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém faz o que eu faço. Tem pessoas que têm essa mentalidade, tem pessoas que têm esse entendimento. Nós, como servos de Deus, precisamos entender que não somos sem Deus coisa alguma. Podemos fazer tudo aqui nessa vida. Podemos ser um superstar, podemos ser reconhecido pelo mundo. O mundo nos reconhecer com os nossos feitos. Mas se Deus não é o nosso Deus, nós acabamos aqui e por fim num lago que arde com fogo e enxofre, porque não tem escapatória. A única saída é esse Cristo que morreu por nós. Eu sou, dizer, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta a gente querer achar que podemos ser, ou podemos fazer, ou realizar qualquer coisa no que diz respeito à salvação sem esse Deus. Não. Sem esse Cristo, não. Você pode ter a imagem mais querida do mundo, mas ela não te salva. Pelo contrário, ela é uma abominação contra Deus. Por isso, você que saiu desse Egito e veio para a igreja, e que hoje diz que é a igreja, e vive servindo a homens e não a Deus, é bom você colocar sua vida no altar e vigiar ela sobre a palavra de Deus. Senão você pode perecer. Servo de homem não agrada a Deus. Servo de Deus irá morar com o Senhor na glória. Então, meus queridos, nós precisamos refletir sobre tudo isso que está acontecendo dentro da igreja. Cristo está para voltar. Tenha certeza que Cristo não está satisfeito com o que está acontecendo. Cristo não se agrada do que está acontecendo. É preciso que alguém, pela fé, pelo conhecimento e a revelação divina, desperte o povo. O povo é como diz Moisés, como diz Arão a Moisés, é propenso. O povo gosta de ouvir aquilo que eles acham que é bom para ele. Mas o bom para você é ouvir a verdade e se converter a Cristo para que possa morar no céu. Senão, do contrário, é o lago de fogo que nos espera. Vamos ser sóbrios e vamos vigiar, porque Cristo vai visitar cada um, em primeiro lugar os pregadores. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.